Você já sentiu que Deus colocou um sonho no seu coração, mas ele parecia grande demais para o seu bolso ou para a sua realidade? Nós também nos sentimos assim. Olhávamos para a Europa e parecia algo inalcançável, até que decidimos dar o passo da fé e colocar a mão na massa. Nesse vídeo, não vamos apenas mostrar lugares lindos, vamos te ensinar o caminho das pedras para você planejar sua própria Eurotrip sozinho, sem gastar fortunas com agências e provar que se Deus realizou na nossa vida, Ele pode realizar na sua também. Fica com a gente até o fim, porque o que vamos te contar aqui pode ser o empurrão que faltava para a sua primeira viagem internacional sair do papel. A paz do Senhor, crentes! Eu sou a Natasha. E eu sou o Lincoln. E juntos nós somos os Crentes do Mundo. Bom, pessoal, estamos muito felizes em vir aqui compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa primeira experiência, né? A primeira viagem internacional, o primeiro vídeo desse canal, já com essa bomba, né? Já com com essa experiência tão legal, tão incrível que foi pra gente. E o intuito aqui desse canal, desses vídeos que nós faremos, é incentivar você a usar a sua fé, ainda que as condições pareçam difíceis ou até impossíveis, como no nosso caso parecia desde quando a gente iniciou esse sonho. Nós queremos incentivar a sua fé, incentivar você a começar a dar esse passo de fé e a planejar a sua primeira viagem internacional. É isso aí. Bom, desde 2018 nós já conversávamos sobre o assunto. Quando nós iniciamos ali o nosso namoro, desde as primeiras conversas, nós já falávamos um com o outro sobre o desejo de fazer uma viagem internacional. E graças a Deus esse desejo era algo que nós tínhamos em comum, né? Então, 2018, iniciamos o namoro, conversávamos sobre. 2021, nós nos casamos e ali começamos a fazer planos. E esse, com certeza, era um dos nossos maiores planos, né? Um dos nossos maiores desejos. E nós planejávamos fazer uma viagem como essa a partir ali dos 5 anos de casados. E esse mês nós fizemos 5 anos de casados. Mas em 2023 nós recebemos uma palavra, nós ouvimos uma palavra do céu, de uma amiga nossa que provavelmente vai assistir esse vídeo, e ela falou sobre a fé, sobre dar um passo de fé, sobre agir de acordo com a promessa. E ali o Senhor acendeu o desejo no nosso coração de tirar o nosso passaporte. Nós não tínhamos dinheiro para fazer a viagem, mas nós demos ali o nosso primeiro passo de fé, que foi ir atrás e conseguir tirar o nosso passaporte. Bom, e aí a gente começou a planejar nossa viagem, né? Falando sobre planejamento, a gente teve inicialmente a ideia de contar com algumas agências de viagens, agências bem conhecidas, inclusive, que a gente já tinha algum conhecimento, que sabia que eram agências confiáveis e tudo mais. Só que a gente começou a olhar e a gente falou, cara, tá muito fora da nossa realidade. A gente, se for desse jeito, a gente não vai ter condições de ir por agora, né? E aí, como a gente já tinha dado esse passo de fé, não, a gente quer ir, a gente tem desejo, a gente começou a cotar por fora, começou a pesquisar sobre a viagem internacional, sobre como funcionava, né, pra gente poder ir sozinho, sem uma agência, sem alguém por trás ali, planejando tudo por nós, né. E aí a gente começou a perceber que, de fato, dava pra gente ir. Tinha ali uma fagulha acesa e a gente começou a perceber, se a gente economizar daqui, se a gente cortar dali, se a gente fizer algum sacrifício, a gente consegue ir. A gente encontrou passagens muito baratas nesse processo, encontramos hospedagens muito legais, em localizações muito legais, só que todo esse processo foi gerando aquela ansiedade, né? Nesses 2 anos aí, até a gente realizar a nossa primeira viagem, a gente foi pesquisando muito, estudando muito sobre, até porque países desconhecidos, né? Outras nacionalidades, outras línguas, inclusive. Então a gente sempre com aquela reticência, né? Sem querer ir, mas querendo muito, e a gente acabou que foi pesquisando e chegou o momento da gente fazer a nossa primeira viagem. E a gente chegou a um consenso e falou, é agora, essa é a hora, esse é o momento. Então vamos lá, como nós planejamos a nossa viagem? O primeiro passo, a Natasha já deu, né? Falou sobre o passaporte. Eu acho que é o principal para o início do seu planejamento. Você precisa emitir o seu passaporte. Todo mundo, às vezes, faz as viagens aqui dentro do Brasil e começa a planejar. Ah, não, quero fazer a minha primeira viagem internacional. Já começa a pesquisar sobre passagens, sobre os destinos. Mas se esquece que para sair do país, à exceção aqui do Mercosul, claro, a gente precisa
tirar o nosso passaporte. O nosso passaporte é basicamente um documento internacional onde nós somos reconhecidos lá fora como uma pessoa, como um ser, um indivíduo, um cidadão brasileiro, inclusive, né? E o nosso segundo passo foi definir as cidades por onde nós queríamos passar. Primeiro, nós decidimos que queríamos muito passar por Paris. Meu marido queria assistir jogo, eu queria conhecer a Disney. Brincadeira, a gente queria conhecer a Torre, né? Aquela cidade linda, maravilhosa. A segunda cidade era Londres, nós queríamos muito também, era um desejo nosso. E Portugal, nós queríamos passar por Portugal, em específico Lisboa, né? Só que aí nós ficávamos pensando, será que vamos fazer 3 cidades, 4 cidades? Pensamos até em passar por 5 cidades. Mas no fim nós decidimos que passaremos por 4 e deixamos uma delas em aberto. E depois, conversando, nós decidimos afinal passar por Roma, na Itália. Verdade. E falando sobre essa definição de destino, é muito importante a gente ter em mente que se nós tivermos os destinos definidos, a gente tem basicamente o que a gente precisa para definir todas as outras coisas, as passagens, as hospedagens, tudo que a gente vai fazer, as atrações por onde a gente vai passar. Então é importante essa definição de destino ser o segundo passo ali, que foi a forma como nós nos planejamos, porque aí a gente conseguiu definir todo o restante da nossa viagem, do nosso planejamento. Bom, o terceiro passo, então, foi definir por onde nós entraríamos lá na Europa e por onde nós sairíamos. Porque basicamente assim a gente teria um fluxo melhor ali para a definição das passagens aéreas, que a gente começou a acompanhar bem antes ali do prazo que a gente tinha estipulado para a nossa viagem. A gente não estabeleceu inicialmente, né, uma data fixa ali para a nossa viagem, por quê? Porque a gente estava dependendo muito da passagem aérea que surgiria. E como a gente começou a pesquisar com bastante antecedência, a gente foi encontrando algumas passagens, sempre ali, vamos entrar por Portugal e sair por Londres, vamos entrar por Paris e sair por Roma. E aí a gente foi percebendo, olha, por aqui é mais barato, por aqui é mais caro. Conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo isso, a gente já foi direcionando, olha, talvez a gente entre por aqui, saia por ali. Enfim, nós definimos que nós entraríamos por Paris e sairíamos por Portugal. Inclusive, essa é uma dica que a gente dá, né? Para deixar os custos talvez um pouco menores, é interessante você chegar por uma cidade e sair por outra. Porque nós víamos opções que chegávamos e saíamos pelo mesmo lugar. Mas como a gente queria passar por outras cidades, no fim a gente ia ter que voltar, retornar para o destino inicial para poder pegar o avião e voltar para cá. E aí, nesse sentido de chegar por um lugar e sair por outro, a gente acaba, de certa forma, economizando essa passagem que teríamos que voltar para o destino inicial, né? Exatamente. E aí, depois que a gente definiu por onde a gente entraria e por onde a gente sairia, a gente já teve todo um mapa ali para onde a gente desejava ir, quais eram os próximos destinos, quais seriam as atrações que quantos dias a gente ficaria em cada cidade, as atrações que a gente faria naqueles dias, né? Então, é importante, nesse terceiro passo, ter a definição das passagens aéreas, pelo menos a de ida e a de volta. É importante conseguir chegar e conseguir voltar. E o quarto passo, então, foi definir o roteiro de cidades que nós passaríamos, né? Porque nós, no terceiro passo ali, definimos por onde chegaríamos e por onde sairíamos. E aí, então, nós começamos a conversar e planejar em quais cidades nós passaríamos, quantos dias ficaríamos em cada um. Chegando por Paris, nós decidimos que ficaríamos lá 4 dias para conseguir aproveitar um pouquinho. Tinha o jogo que ele queria participar, tinha a Disney que a gente também queria ir, então um dia já para cada um, né? A Disney a gente precisava de um dia inteiro, a gente chegou e já correu para lá. Então 4 dias em Paris, depois 3 dias em Londres, 3 dias em Roma e 3 dias em Lisboa. E aí vem o quinto passo. Tendo em mente já o roteiro definido, quantos dias a gente ficaria em cada cidade, a gente definiu as hospedagens. A gente procurou as hospedagens que mais nos agradavam, nos locais que a gente desejava ficar, pensando muito também na questão do deslocamento, quanto tempo nós ficaríamos ali em cada lugar, pensando em toda a logística que a gente teria que fazer, a gente definiu as hospedagens, e definindo as hospedagens, a gente já tinha basicamente o mais grosso ali da viagem definido. Tudo que a gente teria de maiores custos, principalmente, estava definido aqui, com a definição das hospedagens, inclusive o valor, o local
basicamente, porque pensando no local, a gente tem que pensar também quanto que eu vou gastar para me deslocar da hospedagem até os pontos turísticos principais ali da cidade. Então, tendo a hospedagem definida, a gente fecha ali os maiores custos. Por quê? Porque com o roteiro definido, a gente definiu também como que a gente sairia de cada cidade para ir para outra cidade, né? E aí fechou as hospedagens, fechamos os maiores custos. E aí a gente poderia pensar se teríamos folga no orçamento da viagem para fazer tudo que a gente desejava nas cidades por onde a gente passaria. E o sexto e último passo foi escolher as atrações que nós queríamos, os passeios que queríamos fazer, os lugares que queríamos conhecer. Champions. Era só isso que ele pesquisava. Mas enfim, nós conversamos também bastante para definir o que é que nós queríamos fazer, os lugares que queríamos conhecer, porque na verdade nós passamos por lugares maravilhosos, cheios de atrações, né? E a realidade é que nós queríamos fazer tudo que desse, só que não cabia no nosso orçamento. Então nós conversamos para ver quais seriam as nossas prioridades, né? E a gente definiu os locais para ficar às vezes mais perto de um lugar ou outro, né? Em Paris, por exemplo, nós ficamos num local que era a 5 minutos ali do Trocadeiro, né? 5 minutos a pé, nós chegávamos no Trocadeiro, conseguíamos ver a torre, passamos lá todos os dias para ver ela, porque é muito linda. E também com relação aos demais passeios, a gente pensou em toda essa logística, né? Então, sentamos, definimos o que faríamos em cada cidade, né? O que daria para fazer, tanto com o nosso orçamento quanto com o nosso tempo, porque também não ficamos muito tempo em cada uma das cidades. Mas foi isso, nós decidimos o que era prioridade ali para conhecer em cada uma das cidades que nós passamos. Como um passo adicional aqui, eu acho que é importante a gente trazer para vocês também as principais plataformas que nos auxiliaram nesse processo. Anota aí, hein? Anota, porque vai fazer toda a diferença para vocês, como pra gente fez. Sim. A gente assistiu muitos vídeos, como a gente falou no início, e todos eles, a gente teve muito conteúdo nesse sentido, pra gente poder pesquisar, pra gente conseguir, de fato, planejar a viagem com sucesso. Falando sobre passagens aéreas, acho que as principais plataformas que a gente pode deixar aqui como indicação para vocês o Google Flights, que é uma ferramenta da Google que nos permite pesquisar as passagens aéreas mais baratas, os roteiros mais baratos, os locais mais baratos. Tem um aplicativo que é muito bacana também, que é o Passagens Imperdíveis. Está disponível tanto para Android quanto para os iPhones, né? Que pra gente assim foi crucial. Inclusive as nossas passagens de ida e de volta nós compramos por ele. É uma indicação, ele é um aplicativo que sempre notifica todos os dias promoções de passagens aéreas. Nós encontramos as passagens assim muito baratas, inclusive com seguro, viagem incluso. Então assim, foi muito legal. Então já fica essa dica aí, e essa é uma dica quente para vocês aí, viu? Bom, falando sobre passagens aéreas ainda, mas também já linkando com as hospedagens, um aplicativo que nos auxiliou muito foi a Booking. A Booking nos auxiliou, por exemplo, para conseguirmos as passagens para Roma. Nós saímos de Londres para Roma e nós conseguimos uma passagem aérea muito barata da Wizz Air, de Londres para Roma, ali na Booking. Até inclusive no site da Wizz Air estava mais caro do que dentro da Booking, então fica a dica aí também. Então, linkando já com as hospedagens, a Booking também nos auxiliou muito. Acredito que duas hospedagens nós fechamos pela Booking. O Airbnb, que também ajudou a gente pra caramba. As outras 2 hospedagens foram pelo Airbnb. Verdade. E aí, outro aplicativo, que esse é fantástico também, já pensando em atrações, o Get Your Guide. Anota esse aplicativo aí, porque, por exemplo, a gente fechou a Disney pelo Get Your Guide, a gente fechou o passeio no barco lá pelo Rio Sena, pelo Get Your Guide, os museus, a maioria deles, fechamos por ali, o passeio no Coliseu, a gente fechou por ali também, então esse aplicativo é fantástico, essa dica também é sensacional. A gente pode deixar o link aqui, né? Não. Com certeza, a gente vai deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, fazendo o download do aplicativo. Esse aplicativo nos auxilia muito, por quê? Porque se não fosse por ele já tem tradução para nossa língua, para o português, né? Então já fica mais fácil para a gente conseguir visualizar ali os passeios. Se não fosse por ali, a gente teria que acessar todos os sites dos locais específicos por onde a gente passou. Por exemplo, a Disney tem o seu site, a sua plataforma específica, é a plataforma própria, aí a gente teria que acessar o site da Disney, fazer o cadastro lá, fazer a compra do ingresso por ali. Então, tendo ali no aplicativo, já na nossa linguagem, já bem mais facilitado, ajudou pra caramba. E pelo que a gente notou, o valor era o mesmo, O valor era o mesmo, com alguma leve diferença ali. Tinha deles que até mais barato a gente encontrou dentro do Get Your Guide.
algumas promoções ali, então essa dica eu acho imperdível. Outra dica que eu me esqueci aqui é o aplicativo da Eurostar. Ah, sim. A gente fez a viagem de Paris para Londres de trem. Cara, foi fantástico, foi uma experiência muito legal. A Natasha, por exemplo, ela nunca tinha andado de trem, nem de metrô. E a primeira vez, cara, lá em Paris, meu Deus, que nojo. Eu dormi a maior parte do tempo, mas foi ótimo, eu aproveitei também. Foi muito bom. Então, o aplicativo da Eurostar ajuda pra caramba também. Eu posso dizer que não é o meio de transporte mais barato, até porque foi bem cara a passagem ali de trem de Paris para Londres. Por exemplo, lá na Europa, a gente tem as companhias aéreas chamadas de low cost, que é baixo custo, né? Por exemplo, a Ryanair, que é uma empresa de Portugal, salvo engano, ela foi uma das passagens que a gente comprou de Roma para Lisboa, foi com a Ryanair. A gente foi para lá, achamos passagens assim muito baratas, valores muito bons, assim, em torno de 14 euros, salvo engano, para sair de Roma para Lisboa. Então, assim, preço muito legal. Outro que é bem legal também é EasyJet, que também foi fantástico, muito barato. A gente não fechou por ela porque a gente acabou encontrando uma passagem mais em conta da Wizz Air, que a gente comprou pela Booking numa promoção. Então, assim, tem as low costs também, então já fica a dica, você que quer ir para lá, para a Europa, pesquise essas companhias low costs lá dentro, para ver como que fica a locomoção ali entre os países que você vai passar, porque com certeza vai valer a pena. Mais um lance aqui para vocês, só para vocês terem noção. Para sair de Londres para Roma, nós pegamos essa passagem por 17 euros. Cara, 17 euros para mim foi fantástico, porque a distância era bem grande. E aqui no país, por exemplo, a gente não consegue andar 400, 500, 600 quilômetros sem pagar menos de R$1.000 hoje. Então, assim, a gente pagou coisa de R$150, R$190 para sair de Londres e ir para a Itália. Nós estamos saindo de um país e indo para outro, sabe? Coisa assim, de doido mesmo. Então, ficam aí essas dicas para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, deixem aí nos comentários, a gente pode responder vocês. Estamos à disposição. E agora, para finalizar esse vídeo que já deve estar muito longo, porque a gente tem muito para falar sobre essa viagem, eu quero deixar um versículo que foi o nosso combustível para fazer essa viagem, para desfrutar a viagem, né? E até mesmo depois do retorno, para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na nossa vida. Que está lá no livro de Isaías, capítulo 41, o versículo 20, que diz assim: para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Por que é que esse versículo foi o nosso combustível? Porque antes de fazer essa viagem, nós já estávamos meditando nele, né? E tudo que o Senhor fez por nós durante esses dias que nós vivemos lá e até o retorno, né? Esse sentimento de gratidão, de entender que foi a mão do Senhor quem fez, foi Ele quem nos levou, foi Ele que colocou o sonho no nosso coração, eu tenho certeza disso. E preparou todas as coisas para que desse tudo certo. Nós fomos em paz, voltamos em paz. O nosso Deus, Ele realiza sonhos. Era um sonho nosso, como nós dissemos, planejávamos para ali depois dos 5 anos de casados e acabou se realizando antes dos 5 anos. Por quê? Porque foi o Senhor quem agiu em tudo, foi Ele quem nos conduziu, foi Ele quem nos ajudou, foi Ele quem nos deu, de certa forma, condições, porque olhando para a nossa realidade, nós não tínhamos. Então, eu quero incentivar você que tem esse sonho também, que tem esse desejo de fazer uma viagem internacional, seja para o lugar que for, e seja qual a circunstância que você vive, a realidade que você vive. Nós sabemos qual foi a realidade de onde nós saímos e aonde o Senhor tem nos colocado. Então, independente do que você vive, se você também tem esse sonho, esse desejo ardendo aí no seu coração, saiba que o Senhor, Ele pode realizar esse desejo, Ele pode realizar esse seu sonho. Não precisa das condições perfeitas, precisa somente da fé. Nós tínhamos uma promessa, nós tínhamos uma palavra e nós agimos de acordo com aquilo que nos foi entregue pelo Senhor. Quando nós estávamos tirando o nosso passaporte ali no processo, nós queríamos deixar para mais tarde porque não estávamos com condições financeiras. E o Senhor usou uma pessoa para confirmar para nós que nós deveríamos tirar o nosso passaporte. Foi algo muito claro, foi algo muito nítido. E então nós demos esse passo de fé em 2023, junho de 2023, e em novembro de 2025, mais de 2 anos depois, nós podíamos já estar desmotivados, nós podíamos já ter desistido desse sonho, mas o Senhor nos fez lembrar do que Ele havia dito, do que Ele havia prometido, e nós estávamos com o nosso coração confiante, e nós vivemos aquilo que Ele havia prometido. Pouco mais de 2 anos depois, nós estávamos realizando esse nosso sonho em Deus.
É isso, pessoal. Quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com a sua família, com quem você sabe que tem o desejo de viajar e que pode de alguma forma ter na sua vida alguma contribuição. Então compartilhe aí com todo mundo, comente aqui também o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Nós teremos aí muitas novidades, já temos um roteiro programado aí, mas comenta aqui que talvez a gente possa até adiantar algum vídeo, trazer alguma informação a mais que você achou que faltou por aqui. A gente vai estar aí à disposição para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.